Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília, aquele nosso horário de sempre. Vamos juntos começar mais um dia bem informados? Então, prepara o café e vem comigo conferir os assuntos que estão no foco dessa quarta-feira no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã desse 18 de outubro. 12º dia de guerra começa sob ameaça de dia de raiva sem precedentes contra Israel. Ameaça essa feita pelo grupo Hezbollah após o ataque ao hospital em Gaza, que deixou centenas de mortos. O presidente americano Joe Biden chega a Israel em visita de alto risco para demonstrar apoio aos israelenses e críticas ao Hamas. Preços dos alimentos nos supermercados de São Paulo caem pelo 4º mês seguido. E ainda, parlamentares votam nessa quarta-feira relatório que pede indiciamento de mais de 60 nomes de possíveis envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, essa quarta-feira começa sob a ameaça do grupo radical islâmico libanês Hezbollah de que esse será um dia de raiva sem precedentes em Israel. A promessa foi feita após o ataque mais mortal desde o início dos conflitos entre Israel e Hamas, o bombardeio que matou ao menos 500 pessoas que recebiam tratamento e também abrigo em um hospital localizado no norte da faixa de Gaza, região sob aviso de evacuação por parte de Israel, evacuação essa considerada impossível por diversas organizações mundiais. Vamos conferir. Nesta terça-feira, uma bandeira preta foi hasteada no Irã. A atitude tomada significa um apelo à guerra ou à vingança. O grupo libanês Hezbollah prometeu que esta quarta-feira seria um dia de ira contra Israel e a visita do presidente Joe Biden ao país. O anúncio foi feito depois que autoridades de Gaza disseram que um ataque aéreo israelense matou cerca de 500 pessoas em um hospital no enclave palestino. O número de mortos foi de longe o maior de todos os incidentes em Gaza durante a violência atual, provocando protestos na Cisjordânia ocupada, em Istambul e em Amman. Israel, em defesa, disse que um foguete palestino causou a explosão. Mas a Jihad Islâmica negou que algum de seus foguetes estivesse envolvido na explosão do hospital, dizendo que não havia nenhuma atividade na cidade de Gaza ou em seus arredores naquele momento. Embaixadas de Estados Unidos, França e Israel foram alvos de protestos em diferentes partes do mundo nesta terça-feira, após esse bombardeio ao hospital na faixa de Gaza. Manifestantes tentaram invadir a embaixada israelense em Amman, capital da Jordânia, nesta terça-feira. Os manifestantes furiosos atravessaram uma barreira e avançaram em direção à embaixada. As forças de segurança responderam com gás lacrimogênio e conseguiram dispersar o grupo. Em Tunis, capital da Tunísia, um protesto foi organizado em frente à embaixada francesa. Cerca de 3.000 pessoas pediam a saída dos embaixadores do antigo país colônia e dos Estados Unidos do país. No Líbano, a escolhida para um protesto foi a embaixada dos Estados Unidos na capital, Beirute. Os participantes do ato também entraram em confronto com as forças de segurança, que afastaram a multidão com canhões d'água e gás lacrimogênio. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Tel Aviv nesta quarta-feira. Uma viagem considerada de alto risco, já que acontece em meio a diversos protestos após a explosão do hospital em Gaza. A agenda inclui reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente Isaac Herzog e com familiares de vítimas da guerra. Um apoio de peso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira a Israel em uma demonstração clara de apoio ao país, que trava há mais de 10 dias uma guerra contra o movimento islamita Hamas, que controla a faixa de Gaza. Biden desembarcou no país um dia após uma explosão em um hospital de Gaza, que deixou centenas de mortos e provocou uma troca de acusações entre Israel e as milícias palestinas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu Biden na pista do aeroporto Ben Gurion. A viagem envolve medidas de segurança rigorosas, mesmo para o presidente americano. Biden comentou o ataque ao hospital, mas isentou Israel da ação. Estou profundamente triste e indignado com a explosão do hospital em Gaza e, com base no que vi, parece que foi feito por outro grupo, não por vocês.
Netanyahu agradeceu o apoio americano e pediu que o mundo se una contra o Hamas. Senhor presidente, você disse com razão que o Hamas é pior do que o Estado Islâmico. O chanceler alemão que visitou Israel disse que o Hamas são os novos nazistas. Ambos estão certos. E assim como o mundo civilizado se uniu para derrotar os nazistas e o EI, o mundo civilizado deve se unir para derrotar o Hamas. As comitivas dos dois países se reúnem em um hotel em Tel Aviv e centenas de policiais e soldados armados estão posicionados nos arredores, com atiradores nos telhados dos edifícios próximos. Tel Aviv fica a apenas 65 quilômetros da faixa de Gaza, que Israel bombardeia sem trégua desde o ataque executado por milicianos do movimento palestino Hamas, que governa o pequeno enclave em 7 de outubro. O governo brasileiro conversou por telefone com os presidentes do Irã e a Turquia sobre a situação do conflito entre Israel, Hamas e também dos civis que não conseguiram ainda deixar Gaza. O novo voo de repatriados saindo de Israel deve chegar hoje ao país. Já os brasileiros que estão na faixa de Gaza ainda esperam autorização para deixar a região. Em conversa por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o presidente Lula pediu ajuda para a liberação de cerca de 30 cidadãos brasileiros que estão aguardando a saída de Gaza. Ambos concordaram que ataques contra civis são inaceitáveis e trataram sobre o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, Lula também pediu a criação de um corredor humanitário e fez um apelo pela liberação de todos os reféns na faixa de Gaza, lembrou dos brasileiros que aguardam a saída do Oriente Médio e falou de sua preocupação com as mulheres e crianças da região. No telefonema, o presidente iraniano teria defendido o fim imediato dos bombardeios de Israel e do bloqueio da faixa de Gaza. O presidente brasileiro se reuniu com o chanceler Mauro Vieira para discutir a estratégia do Brasil sobre ações da guerra em Israel. Mas a reunião do Conselho de Segurança da ONU foi suspensa. A suspensão aconteceu a pedido dos Emirados Árabes Unidos, para que os membros realizassem consultas diplomáticas entre eles. No fim da tarde, Lula também telefonou para o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para falar sobre a população civil que tenta sair da faixa de Gaza. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil já informou que veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah para resgatar o grupo de 32 pessoas que permanece abrigado nos arredores da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Os brasileiros esperam de Israel e Egito a autorização para cruzar a fronteira e poder então se deslocar até o aeroporto do Cairo, a cerca de 350 quilômetros, onde devem ser resgatados pelo avião VC-2 da Presidência da República. Keren Shem, que é a mãe da refém franco-israelense Mia Shem, fez um apelo aos líderes mundiais para que trabalhem para libertar a sua filha sequestrada pelos terroristas do grupo Hamas em Israel naquele fatídico 7 de outubro. Ela é mãe da franco-israelense Mia Shem, uma das participantes da festa ao ar livre atacada pelo grupo palestino no dia 7 de outubro, perto da fronteira com Gaza. Begging the world to bring my baby back home. Estou implorando ao mundo para trazer meu bebê de volta para casa. Ela só ia a uma festa, a um festival, para se divertir e agora está em Gaza. Ela não é a única. Há muitas crianças que foram a esta festa. And she's not the only one. There are many children who went to this party. Na segunda-feira, o movimento islâmico palestino divulgou um vídeo que mostrava a jovem deitada e recebendo atendimento médico no braço. A gente vê que a mão dela está machucada, ela passou por uma cirurgia. Eu vi que ela está machucada, que está muito assustada, que está dizendo que estão pedindo para ela falar, em uma condição estável, mas eu estou muito preocupada com ela. Na segunda-feira, autoridades israelenses afirmaram que 199 pessoas foram levadas pelo Hamas nesta ofensiva sobre Israel. O grupo palestino informou entre 200 e 250 reféns,
200 nas mãos das brigadas Al-Qassam e os demais nas de outras facções. E por falar nas centenas de pessoas sequestradas, o governo turco também tem feito esforços para negociar com o movimento islâmico palestino Hamas a libertação de reféns capturados em Israel. De acordo com a chancelaria Ankara, a prioridade são estrangeiros, civis e também crianças. A Turquia anunciou nesta terça-feira negociações em curso com o grupo islâmico palestino Hamas para garantir a libertação de quase 200 pessoas sequestradas em Israel e levadas para a faixa de Gaza. A declaração foi feita pelo ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, em uma coletiva de imprensa ao lado do chefe da diplomacia do Líbano, Abdallah Bouhabib. Nossos esforços continuam, especialmente para a libertação de estrangeiros, civis e crianças. A chancelaria turca confirmou que recebeu pedidos de vários países para a libertação de seus cidadãos. Na segunda-feira, o ministro Fidan conversou com o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre as pessoas raptadas. Desde o início da crise, Ankara propôs sua ajuda para mediar a libertação destes reféns capturados na ofensiva inédita do Hamas em 7 de outubro e que estão agora sob risco de bombardeios frequentes do exército israelense no enclave palestino. Mais cedo, o presidente francês Emmanuel Macron informou que há intensas conversações para libertar os reféns, acrescentando que também está em contato com autoridades israelenses e com potências amigas que atuam como intermediárias com Hamas para garantir a libertação de todos os capturados. E agora a gente fala sobre o grupo de cerca de 30 brasileiros e familiares diretos que aguardam a retirada da faixa de Gaza, que estão abrigados perto da fronteira com o Egito. Eles ainda aguardam essa autorização para passar para o outro lado e começar, enfim, a volta para casa. O Itamaraty continua as negociações para trazer de volta essas pessoas que, quando podem, não escondem o drama que estão enfrentando. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Vamos conferir juntos. A cada segundo, a tensão aumenta. Tá muito difícil, gente. A bomba caindo todos os lados. Casa na esquina foi destruído completo, bastante gente ferido, morto. Não dá para resgatar ninguém. Este vídeo foi postado por Hassan Rabi em uma rede social. Ele é um dos brasileiros que solicitaram ajuda diplomática para voltar ao Brasil. Morador de São Paulo, o homem de origem palestina viajou a Gaza para visitar parentes. E quando a guerra começou, acabou preso no meio do conflito. Eu cheguei só para carregar solar, ia para pegar água, pão, mas não consegui pão ainda. Nessa situação, o brasileiro espera ser resgatado. Atacaram uma casa para pessoas civis aqui, bastante gente ferida. O sistema do resgate não está funcionando, colapso no hospital, pessoas feridas estão correndo na rua. Se dá para ouvir, mas infelizmente está muito difícil, gente. No momento, Hassan está em Khan Yunis, cidade palestina situada ao sul da faixa de Gaza. Local onde um dos dois grupos de brasileiros que pediram ajuda ao governo aguarda o resgate. O outro grupo espera em Rafah, cidade mais próxima da fronteira com o Egito. É onde está outra brasileira que tem compartilhado o dia a dia em Gaza em uma rede social. Oi, gente, aqui é a Char de novo. Os israelenses ligaram para minha avó para dizer para ela que a gente tem que esvaziar a casa porque eles vão atacar ela. Ou hoje ou amanhã, a gente não sabe. Depois de postar este vídeo, Shardalbana fugiu com a família para um abrigo temporário, mas logo precisou sair de lá. Não é mais seguro aqui, gente. Tem mais de 28 pessoas aqui, estão tudo desesperado, mano. Eu não sei o que fazer, velho. Eu tô com desespero. O desespero virou alívio quando Shard seguiu com um grupo de brasileiros para Rafah e recebeu ajuda do Itamaraty. Obrigada a todos por estar conosco. A gente queria agradecer também à Embaixada Brasileira aqui em Palestina, que estamos conseguindo comprar comida, alimentação, água e tudo, remédios, estamos conseguindo comprar tudo. E muito obrigada, gente, de verdade. A ajuda humanitária leva esperança aos brasileiros ainda presos na zona de conflito. Quando a fronteira for aberta, eles devem seguir de Gaza ao Cairo, capital do Egito, onde embarcarão no avião da presidência. Essa já é a maior operação de repatriação da história do Brasil. Desde o início da guerra,
Quase 1.000 brasileiros já voltaram de Israel. A gente de longe assiste a esses relatos e não consegue imaginar o sofrimento, o desespero dessas pessoas, que eles logo consigam voltar para cá e ficar de fato em segurança. E pela segunda vez, o Palácio de Versalhes, na França, foi evacuado. As autoridades locais informaram nesta terça-feira que uma suposta bomba foi encontrada. O local já foi liberado e voltou a funcionar normalmente. Uma das principais atrações turísticas da França, o Palácio de Versalhes, novamente fechou nesta terça-feira por 2h30. Desta vez por um aviso anônimo de bomba. É a segunda vez que a residência construída no século XVII por Luís XIV passa por um suposto atentado. Na última sexta-feira, a França aumentou o nível de alerta para a emergência de atentado depois de um homem ter matado um professor de ensino médio em Arras, em um contexto de tensão pelo conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. A antiga residência da monarquia foi reaberta e o espaço segue aberto ao público. E veja a seguir, preços dos alimentos nos supermercados de São Paulo caem pelo 4º mês seguido. E ainda, parlamentares votam nesta quarta-feira o relatório que pede o indiciamento de mais de 60 nomes de possíveis envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h50 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta quarta-feira para você. Os preços dos alimentos nos supermercados de São Paulo caíram em setembro. Em 2023, o setor registrou a segunda maior queda dos últimos 15 anos. O índice de preços dos supermercados registrou deflação de 0,85% em setembro, de acordo com dados revelados pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE. O resultado consolida a tendência de queda pelo 4º mês seguido, acumulando deflação de 1,36% no ano, o segundo menor resultado dos últimos 15 anos, superado apenas por 2017, quando registrou deflação de 2,58%. As categorias que registraram as principais quedas no mês foram os produtos in natura e produtos semi-elaborados. Também tiveram queda os artigos de limpeza, produtos industrializados e artigos de higiene e beleza. Entre os semi-elaborados, que tiveram queda de 1,82% em setembro, os destaques vão para a redução nos preços do leite, da carne bovina e dos pescados. No acumulado em 12 meses, a inflação nos supermercados de São Paulo desacelerou de 1,62% em agosto para 0,72% em setembro. Os destaques na comparação são os alimentos e os produtos semi-elaborados. A CPMI dos ataques de radicais do 8 de janeiro apresentou ontem o relatório final. Mais de 60 pessoas foram citadas no texto e hoje os parlamentares devem votar o relatório da senadora Elisiane Gama. No documento, com mais de 1000 páginas, Elisiane Gama pede o indiciamento de 61 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros General Augusto Heleno, General Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres. A senadora também sugere o indiciamento de militares das Forças Armadas, como os ex-comandantes da Marinha Almir Garnier Santos e do Exército Marco Antônio Freire Gomes, além de integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela segurança da esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. No caso de Bolsonaro, a relatora pede o indiciamento pelos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor o governo legitimamente constituído e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPI
CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e, desde o primeiro dia de seu governo, atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma forma, obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Os pedidos feitos por Elisiane Gama, no parecer, não significam indiciamentos automáticos. A lista é, na prática, uma sugestão. Cabe aos órgãos responsáveis, como o Ministério Público, avaliar a apresentação de denúncias. A expectativa é que o relatório final seja votado amanhã pelo colegiado. A oposição criticou o parecer. O senador Isalci Lucas, que apresentou um relatório em separado, defendendo o indiciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e de Gonçalves Dias, o G. Dias, disse que a relatora já tinha uma posição definida desde o início dos trabalhos. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas que o governo poderia ter evitado, sim. Então, o meu relatório está bastante fundamentado e com provas contundentes de que realmente o general G. Dias omitiu, poderia ter tomado todas as providências previstas no plano escudo e também na segurança, baseado nas informações que ele recebeu. E o ministro Dino também fez tudo para não informar a CPMI o que aconteceu lá nesse dia 8. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasques, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e a deputada federal, Carla Zambelli, também constam no relatório final da CPMI. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que chegou a ser afastado do cargo após os ataques, não teve o indiciamento sugerido. Mas Elisiane Gama propôs que o Ministério Público apure eventual participação dele nos atos. O Rio de Janeiro foi eleito como o terceiro lugar mais violento do mundo. E olha só, essa semana, quem andava pelo centro da cidade foi obrigado a correr para fugir das balas. O levantamento feito pela Amor Maxi, uma empresa de veículos blindados, divulgou a lista das cidades do mundo considerada as mais perigosas para os turistas. O primeiro lugar ficou com Acapulco, no México, seguida de Kingston, capital da Jamaica, e o terceiro lugar com a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A cidade maravilhosa ganhou destaque pelas operações e guerras enfrentadas pelos cariocas. Na última segunda-feira, os tiroteios assustaram moradores e quem passava pelo Catumbi, no centro do Rio. Quem estava de carro deu meia volta para se proteger, enquanto passageiros e motorista de um ônibus abandonaram tudo e fugiram em pânico. A polícia foi avisada de que quem estava ali eram criminosos do Falé tentando invadir o São Carlos à luz do dia. Esses grupos criminosos rivais estavam disputando o território às 3h30 da tarde. A polícia militar informou que foi até o local com o uso de blindado e que a situação foi normalizada. E um escritório de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, inovou e proporcionou o Dia do Cabelo Maluco aos funcionários. Pois é, a brincadeira que costuma ser viral entre as crianças, dessa vez fez a alegria dos adultos em ambiente corporativo. Quase 900 mil pessoas acessaram o vídeo dos funcionários do escritório nas redes sociais. O ambiente corporativo, que costuma ser sério e pouco colorido, dessa vez deixou a diversão entrar e fazer a alegria de todos. No vídeo, os funcionários usaram boneca, flores, aranhas e baldes de pipoca para produzirem seus penteados. De acordo com alguns funcionários, a empresa costuma ter ações de endomarketing para divertir os profissionais, que vão desde o dia do pijama ao do pet. O Dia do Cabelo Maluco aconteceu na quarta-feira passada, véspera do Dia das Crianças. E a ideia de ter um Dia do Cabelo Maluco partiu mesmo dos pequenos, já que antes de chegar até os adultos, a brincadeira já tinha viralizado nas redes sociais, com crianças que ganharam dos pais penteados inusitados com tema livre para irem à escola. Apesar de ficarem livres para deixar a criatividade fluir,
funcionários puderam escolher aderir ou não à brincadeira. Porém, todos os funcionários aderiram à brincadeira e gastaram na criatividade. Além dos cabelos para lá de ousados, também aconteceu uma gincana interna, com mímica e dinâmicas colaborativas. Os chefes do local também alugaram cama elástica e compraram muitas guloseimas para a equipe comer durante toda a semana. Uma enquete no Instagram da empresa elegeu a melhor fantasia como o cabelo Jardim Encantado. A premiação valeu pontos para a gincana realizada entre os funcionários. A criatividade da empresa conquistou a internet e muitas pessoas comentaram o vídeo afirmando que gostariam de ter um ambiente de trabalho assim. Outras pessoas também comentaram o vídeo com humor. Uma delas, por exemplo, escreveu o seguinte: "Para mim, todo dia é dia do cabelo maluco, pois só vou trabalhar descabelada." Gostei da ideia e estou pensando em estabelecer o Dia do Cabelo Maluco aqui na Hit TV também. O que vocês acham? Diversão pra gente e pra vocês que nos assistem. Só vai exigir muita criatividade da nossa maquiadora. Aguardem! Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaime chega com mais informações para você. Até já!